Olá pessoal, mais uma videoaula de cálculo 1, dessa vez para a nossa penúltima aula. Tá? A gente vai falar um pouco de mais técnicas de integração, dessa vez substituições envolvendo funções trigonométricas com o objetivo de eliminar raízes. Tá? E a gente vai terminar essa aula falando um pouco de integrais impróprias, o que vem a ser integrais impróprias, tá bom? Então, a primeira parte dessa videoaula a gente vai ver substituições trigonométricas, que é uma maneira de você eliminar raiz. Tá? Você quer resolver esse tipo de integral, por exemplo, que envolve raiz, e quer sair dessa raiz. Como proceder? Tá? Então, a técnica envolve usar substituições adequadas através das identidades trigonométricas. Então, por exemplo, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1 e tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado, nos permite manipular esse tipo de expressão para poder eliminar a raiz. A gente vai começar com o primeiro exemplo, que é quando eu estou com a integral da forma raiz de a quadrado menos x quadrado, onde a é um número maior que zero. Então, essa expressão, essa função aqui, ela está definida quando x for maior do que menos a e menor do que a. Tá bom? Para cada x nesse intervalo, menos a, existe um único θ entre menos π sobre 2 e π sobre 2, tal que x é a seno de θ. Lembre-se que quando o θ varia de menos π sobre 2, seno de π sobre 2 até π sobre 2, a função seno é uma objeção desse intervalo no intervalo menos 1, 1. Portanto, a seno de θ vai ser uma objeção de menos π sobre 2, π sobre 2 no intervalo menos a. Tá claro? Então vai ter um único, para cada x aqui, vai ter um único θ associado a ele. Tá? Então a gente vai considerar a seguinte primitiva. A gente vai pegar a integral de 0 até x, de raiz de a quadrado menos c quadrado dt. Tá? A gente já viu que isso sempre vai dar uma primitiva para a função. Eu tenho uma função contínua definida no intervalo. Qualquer função de construir dessa forma vai ser uma primitiva. Tá? E aí a substituição já está dada. Tá? É t igual a seno de θ, e com isso o dt vai ser a cosseno de θ. Quando eu faço essa substituição, quando o t for zero, quem é que vai ser o θ? Quando o t for zero, vai ter que ser o único valor que quando eu multiplico por a vai dar zero. Nesse caso aqui é o próprio zero, então θ vai ser zero. Quando o t for igual a x, o seno de θ vai ser igual a t sobre a, no caso x sobre a, portanto o θ vai ser igual ao arcosseno de x sobre a. Então, quando eu faço a mudança de variável, tá? Aqui eu já estou usando a regra da mudança de variável. Isso vai me dar integral de 0 até arcosseno de x sobre a, de raiz de a ao quadrado menos a ao quadrado seno ao quadrado de θ. E aqui vem o dt, que é o d', né? Que é a cosseno θ dθ. Tá bom? Você mudou o integrando de t para θ através dessa manipulação, dessa transformação, dessa mudança de variável. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a... Aqui eu vou botar em evidência, vai ficar a quadrado que multiplica 1 menos seno ao quadrado. O a quadrado sai da raiz como módulo de a, mas como a é positivo, o módulo de a é o próprio a. Então, eu vou ficar a vezes a quadrado. Eu também vou ficar com dentro raiz de 1 menos o seno ao quadrado. Isso é raiz de cosseno ao quadrado. Isso vai dar o módulo do cosseno. Mas como o θ ele está variando entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o cosseno de θ ele vai ser sempre maior ou igual que zero. Portanto, o módulo do cosseno de θ é o próprio cosseno de θ. Então, isso aqui vai sair como o cosseno de θ, vai ficar a quadrado cosseno ao quadrado de θ dθ. E lembra que a gente já calculou a integral do cosseno de θ na última videoaula. Tá? Isso vai ser uma primitiva para essa função, vai ser a quadrado, esqueci de botar aqui na frente, ficou aqui atrás, a quadrado, e a integral do cosseno ao quadrado de θ, que é
uma primitiva para cosseno ao quadrado de θ, que é θ sobre 2, mais seno de 2θ sobre 4. Isso eu vou avaliar quando o θ for igual a arco seno de x sobre A, menos quando o θ for igual a arco a zero. Tá? Isso tudo está multiplicando por A quadrado. Fazendo a mudança, usando a identidade de seno de 2θ igual a 2 seno de θ cosseno de θ, já que isso aqui é seno de θ mais θ, então fica seno de θ cosseno de θ mais seno de θ cosseno de θ. Dá 2 seno de θ cosseno de θ. Se cancelar esse 2 com esse 4, o A quadrado dividido por 2 e multiplica θ. Quando o θ for zero, o que, é que vai acontecer? Aqui vai zerar, isso aqui vai ficar seno de zero e dá zero. Quando o θ for arco seno de x sobre A, aqui vai ficar arco seno de x sobre A, mais eu tenho seno de 2θ, que eu troquei, para 2 seno de θ cosseno de θ. O meio já saiu, então seno de θ cosseno de θ. Seno do arco seno é o próprio argumento da função. Esse aqui vai ficar x sobre A. Cosseno do arco seno, aí você vai perceber, eu sei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Portanto, cosseno ao quadrado é igual a 1 menos o seno ao quadrado. Como o θ tá, então, o fato de cosseno ao quadrado ser igual a 1 menos seno ao quadrado diz que o cosseno é igual a mais ou menos raiz de 1 menos o seno ao quadrado de θ. Como o θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, significa que o cosseno dele é positivo, na verdade é não negativo. Portanto, vai ser mais raiz de 1 menos o seno ao quadrado. Então isso aqui fica mais, vai ser a raiz positiva, vai ficar x sobre A vezes raiz de 1 menos o seno do arco seno de x sobre A ao quadrado, que dá x ao quadrado sobre A quadrado. Tá? Que você pode, obviamente, tirar da raiz, botando tudo isso aqui no mesmo denominador, A quadrado. Tá? E aí você vai ver que aparece a expressão A quadrado menos x quadrado, que é a mesma daqui. Tá? Exercício natural para qualquer estudante que está vendo isso, o exercício zero, o primeiro pensamento que ele tem que ter quando vê isso, o óbvio, é vamos derivar e ver que dá certo. Tá? Vamos derivar e ver que a gente obtém aquela função. E aí fica como exercício. Tá? Só corrigir um pouco a câmera, que ela está andando. Muito bem. A área do disco de raio R maior ou igual que zero. Então eu estou olhando para o disco, que aqui eu só tenho a parte de cima. Eu estou pensando no disco de raio R, então ele está ali, é a região limitada pela circunferência de raio R. Tá? Só que essa região, essa circunferência de raio R, não é uma função, por motivos óbvios. Né? Para cada x no intervalo menos R e R aberto, ele vai associar dois valores. Então isso não pode ser uma função nem aqui nem na China. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente sabe que como essa parte é simétrica com relação a esse segmento, basta calcular a parte positiva dele ou a parte negativa e depois multiplicar por 2 a área. Né? Então, vamos considerar apenas a área abaixo dessa curva. E que curva é essa? Eu sei que a circunferência é dada pelo conjunto dos pontos do plano. Nesse caso aqui, como ela está centrada na origem, né? E tem raio R, ela vai ser o conjunto dos pontos do plano, tal que a primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado vai dar igual a R ao quadrado. Portanto, como eu estou olhando apenas para a parte positiva da segunda coordenada, isso aqui vai me dar aqui a segunda coordenada, que seria o y, vai ser igual a raiz de R ao quadrado menos o x quadrado. Então a gente está olhando para a função f de x igual a raiz de R ao quadrado menos x quadrado, quando o x varia de menos R até R. Tá claro? E a área do disco vai ser duas vezes essa área daqui. Então, duas vezes a integral de menos R até R, raiz de R ao quadrado menos x quadrado dx. Perceba que essa função aqui do argumento, essa função, ela é uma função par, porque quando eu troco x por menos x, ela não se altera. Tá? Então, por fato dela ser uma função par, me diz que essa integral de menos R a R vai ser duas vezes a integral de 0 até R. Portanto, vai ficar 4 vezes a integral de 0 até R, raiz
de r ao quadrado menos x quadrado dx, tá? E aqui a gente usa o que a gente acabou de calcular. O A, no nosso caso, vai ser o próprio R, tá? Quando o x for igual a R, eu vou ficar com arcosseno de R sobre R, vai dar arcosseno de 1. E aí, qual é o ângulo que o seno vai dar 1? Quando eu estou olhando para menos π sobre 2, π sobre 2 é o próprio π sobre 2. É o único que vai fazer, que vai ter isso. Então aqui vai ficar π sobre 2. Quando... Sim, e aqui vai ficar R sobre A, 1 menos R ao quadrado sobre... Aqui vai ficar R sobre R, que dá 1. Aqui o A é 1. O A é R. Raiz de 1 menos 1, que dá 0. Então isso aqui vai zerar, vai ficar só π sobre 2. Quando o x for 0, isso vai me dar 0, que aqui vai ficar arcosseno de 0, o único ângulo entre menos π sobre 2 e π sobre 2, que o seno é 0, é o próprio 0. E aqui vai zerar por causa desse x. Portanto, só vai ficar π sobre 2. Então, a expressão vai dar 4, que já é da fórmula, r ao quadrado sobre 2, que multiplica π sobre 2. 4, r ao quadrado sobre 2, que multiplica π sobre 2, vai dar πr ao quadrado. Com essa mesma técnica, com essa mesma expressão, você vai cair para resolver uma integral, por exemplo, a área de uma elipse. Você usa a mesma expressão, você vai ter a mesma mudança de variável para calcular, por exemplo, a área de uma elipse. Na verdade, ela é limitada por uma elipse. Naturalmente, você usa a simetria da elipse. Tá? Próximo caso é quando... Perceba que esse caso aqui foi raiz de a quadrado menos x quadrado. Próximo caso é quando eu tenho raiz de a quadrado mais x quadrado. E pode considerar naturalmente esse a maior que zero. Essa expressão está definida para todo número real x, já que isso aqui vai ser sempre maior ou igual do que a quadrado. Tá? Então está definido para todo número real x. Existe um único θ entre menos π sobre 2 e π sobre 2 aberto, tal que x é igual a tangente de θ. Isso por quê? Porque tangente de θ, a gente já viu isso em sala, ela é uma bijeção diferenciável entre o intervalo menos π sobre 2 aberto e a reta toda. Tá? Então, quando eu multiplico por uma constante positiva, isso aí continua sendo uma bijeção. Para cada θ daqui, para cada número real, vai ter um único θ que satisfaz essa equação. X vai ser igual a tangente de θ. E essa aí já está com a mudança dada. Tá? Por quê? Porque eu sei que tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. Então, se eu colocar a tangente ao quadrado aqui, eu vou ficar com a quadrado mais a quadrado tangente ao quadrado. O a sai da raiz, fica raiz de 1 mais tangente ao quadrado, fica raiz de secante ao quadrado, que dá o módulo da secante. Então, eu consigo eliminar a raiz. Tá bom? Portanto, eu vou considerar uma primitiva em particular. Sim, antes de continuar, perceba que o que eu respondi aqui não foi a família de primitivas dessa. Né? Eu encontrei uma primitiva em particular, que é essa daqui. A família de primitivas dessa função é essa função mais uma constante. Tá? Que eu não, nesse caso aqui não faz sentido eu colocar porque eu estou calculando uma primitiva em particular. Mas se você quiser calcular a família de primitivas, é óbvio, vai ser essa primitiva em particular ou qualquer outra, mais uma constante. Tá? Então, vou encontrar uma primitiva particular olhando para a integral de 0 até x, raiz quadrada de a quadrado menos mais t quadrado dt. Aí a mudança, como eu já falei, que está na cara, vai fazer t igual a vezes tangente de θ, portanto, o t' vai ser a secante ao quadrado de θ. Vai ser θ, não é 0. Secante ao quadrado de θ. Quando eu faço essa mudança, quando o t é 0, qual é o único ângulo cuja tangente é 0, já que A é maior que 0. O único ângulo cuja tangente é 0, entre menos π sobre 2 e π sobre 2, é θ igual a 0. Tá? Quando o t for igual a x, a gente vai ter que θ vai ser arco tangente de x sobre A. A gente passa o A para o outro lado.
Portanto, isso aqui vai ficar integral de 0 até o arco tangente de x sobre a, raiz de a quadrado mais a quadrado tangente ao quadrado de θ. Fora da raiz eu tenho a secante ao quadrado de θ de θ, que é o fator integrante, tá? Esse é o T'. E aí a gente tem aquela expressão f de g', f de g vezes g', f de g de θ vezes g' de θ de θ, tá? Que pelo teorema de duas variáveis é igual a integral, no caso de g de a até g de b, da f de u du, tá? Onde u é, no caso aqui f de t dt, onde t é o a tangente de θ, tá bom? Assim como a gente teve aqui a gente tem o uso direto do teorema da mudança de variável, tá? Muito bem. A expressão vai ficar, então, o a sai da raiz como módulo de a, já que eu tenho uma quadrada aqui dentro, posso colocar em evidência, módulo de a, só que como mais uma vez o a é maior que zero, vai ficar a, o módulo de a é o próprio a, vai ficar a vezes a quadrado. Vai sair módulo de secante, tá? Que vai ficar 1 mais tangente ao quadrado, que é secante ao quadrado. Raiz de secante ao quadrado, módulo de secante. Só que o θ, ele está variando de menos π sobre 2 a π sobre 2. E secante é 1 sobre cosseno. Como o θ está variando de menos π sobre 2 a π sobre 2, o cosseno é maior do que zero, portanto 1 sobre cosseno maior do que zero. O que significa dizer que nesse intervalo a secante é positiva. Então, módulo de secante é a própria secante. Secante vezes secante ao quadrado, secante ao cubo. Tá bom? Então, a gente reduziu esse cálculo a calcular uma primitiva para secante ao cubo que a gente já fez na aula passada, na videoaula passada. Vai ser integral de secante ao cubo de θ, é secante de θ vezes tangente de θ, mais ln de secante de θ, mais tangente de θ. Isso quando eu estou no intervalo em que a secante e a tangente, e tá, que essa expressão aqui é maior que zero, que no caso é menos π sobre 2, π sobre 2. Caso contrário, vai ter que fazer a conversão, tá? No caso aqui. Sai disso que eu falei, do fato de encontrar o intervalo adequado, por isso que o módulo da secante fica a própria secante. Portanto, essa integral vai ser, sim, a integral da secante ao cubo tem um meio também, né? Esse meio é por causa da secante ao cubo. Portanto, a integral vai ser integral de a ao quadrado sobre 2, secante de θ vezes tangente de θ, mais ln de secante de θ mais tangente de θ, avaliado em arco tangente de x sobre a, menos o valor dessa função avaliado em zero. Tá? Quando o θ for igual ao arco tangente de x sobre a, tangente do arco tangente é o próprio x sobre a. Aí vem para cá, x sobre a. Secante do arco tangente. Aí você olha e percebe que, como eu tenho que tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado, então a secante ao quadrado, então secante vai ser raiz, mais ou menos, raiz de 1 mais tangente ao quadrado, tá bom? Como o θ está variando entre menos π sobre 2 e π sobre 2, secante é positivo, portanto isso aqui vai ser a raiz positiva, mais a raiz. Portanto isso aqui vai ficar x sobre a vezes raiz de 1 mais x sobre a, tudo ao quadrado, tá? Mais aí, ln de x sobre a, não, aqui, ln de x sobre a, mais raiz de 1 mais x quadrado sobre a quadrado, que aqui eu coloquei na mesma base e tirei da raiz, o denominador. Tá? Mas é a mesma coisa. Então isso aqui, essa expressão a quadrado que multiplica x sobre a vezes raiz de 1 mais x quadrado sobre a quadrado, mais logaritmo natural de x mais raiz de a quadrado mais x quadrado, tudo dividido por a, é uma primitiva para essa função. Se eu quiser ser preciso, eu digo, é a única primitiva dessa função que vale zero quando x for igual a zero. Tá? Assim como essa daqui vai ser a única primitiva dessa função que vale zero quando x for igual a zero. Tá bom? E aí, como é que eu obtenho a família de primitivas? Basta somar qualquer constante nessa função. Tá?
Muito bem. A gente vai olhar para o terceiro caso, que é dado pela raiz de x² menos a². Então a gente já viu a² menos x², a² mais x² menos a². Tá? Como eliminar isso? Aqui, do mesmo jeito que a gente usou a mudança usando a tangente, ali a gente vai usar usando a secante, porque a gente sabe que secante ao quadrado menos 1 é igual a tangente ao quadrado. Tá bom? Então, aqui tem a primeira observação. Essa expressão está bem definida quando x for menor ou igual do que menos a, ou x for maior ou igual do que a. Tá? Então, você vai escolher um desses intervalos e encontrar a primitiva. O que é que vai mudar? Quando você fizer a mudança, em algum momento você vai ter que adequar o sinal. Tá? Deixa eu botar a câmera, que mais uma vez ela andou. Tá, agora um pouco mais para lá. Muito bem. Então, como eu estava dizendo, você tem que ter cuidado sempre, analisar o que é que está fazendo, para olhar, para perceber quando vai ser positivo ou negativo. Tá? Então, a gente vai considerar, por motivos naturais, quando o x for maior ou igual que a. O mesmo argumento, o mesmo tipo de ideia vai sair se você considerar x menor ou igual que a, tá? Por motivos óbvios. Então, dado qualquer x maior ou igual do que a, vai existir um único θ maior ou igual que zero e menor do que π sobre 2, tal que x é igual a secante de θ. Tá? Então eu estou restringindo o secante ao intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Só que como eu estou olhando, lembra que nesse intervalo, menos π sobre 2, π sobre 2, a secante de x é sempre maior ou igual que 1, porque secante é 1 sobre cosseno. Tá? Portanto, como eu estou olhando apenas para... E a secante não é uma objeção, ela não vai ser injetiva, porque ela é simétrica, né? A secante de menos x é igual a secante de x. Portanto, eu tenho que restringir, como eu quero a unicidade dos parâmetros, eu tenho que restringir ao intervalo onde ela é simétrica. Então, secante de θ é uma bijeção diferenciável entre o intervalo 0, fechado no 0, π sobre 2, e o intervalo fechado no 1, infinito. Tá? Limite do secante quando θ vai para π sobre 2 pela esquerda é mais infinito. Tá bom? Portanto, a gente considera a função f uma primitiva dada pela integral de a até x. Aqui, obviamente, não pode ser zero. Tá? Posso pegar qualquer número maior ou igual que a para seguir. Então, eu vou pegar a primitiva que vale zero quando x é igual a a. Existe uma única primitiva dessa função nesse intervalo, que quando x é a, ela vale zero, eu quero ela. Tá? O que eu quero? Então eu vou pegar a integral de a até x, de raiz de t² menos a², tudo isso dt. Né? A mudança já está dada, t igual a secante de θ, derivada da secante é secante vezes tangente, portanto dt de θ é a secante de θ tangente de θ. Quando o t for a, eu tenho que a secante de θ tem que dar igual a o próprio a. Portanto, secante de θ tem que ser igual a 1. Nesse intervalo, como isso é uma objeção desse intervalo com 1 mais infinito, o único ângulo que vai dar 1 é o próprio zero. Tá? Portanto, θ é igual a zero. Então vai ficar aqui embaixo fica zero. Quando o t for igual a x sobre a, quando o t for igual a x, então a secante de θ é x sobre a, portanto o θ é o arco secante de x sobre a. Isso vai ficar raiz de a² secante ao quadrado menos a², e fora da raiz a derivada de t. Tá? A secante de θ, tangente de θ, dθ. Aí naturalmente a única coisa que tem aqui é a regra da substituição, teorema da mudança variável. Integral de 0 até o arco secante de θ, vai sair esse a, módulo de a, mais uma vez, a positivo, módulo de a é o próprio a, com a fica a².
vai sair módulo de tangente, só que eu estou olhando para θ entre 0 e π sobre 2, e nesse intervalo a tangente é positiva. Se eu tivesse restringido aqui ao outro, a x menor ou igual do que a, e eu tivesse feito isso com a objeção com o intervalo menos π sobre 2, 0, fechado no 0, e nessa mudança de variável, o módulo da tangente ia ficar menos a tangente. Tá? Nesse caso não, nesse caso fica a própria tangente, com essa tangente aqui fica tangente ao quadrado, secante de θ de θ. E aqui eu uso o fato de que tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. Portanto, isso aqui vai ficar o A sai da integral, secante ao quadrado menos 1 que multiplica secante de θ. Secante ao cubo de θ menos secante de θ, variado entre 0 e arco secante de x sobre A. A gente já calculou a secante de θ, secante ao cubo, que inclusive está aqui. Tá? E a integral de secante de θ, lembra que secante de θ, para a gente calcular, a gente multiplica e divide por secante de θ mais tangente de θ. Então o numerador vai ficar igual vai ser a derivada do denominador, já que a derivada de secante de θ mais tangente de θ é secante ao quadrado de θ mais secante vezes tangente, isso vai estar no numerador, e portanto vai ser ln de secante mais tangente. Tá? Só que aqui vai sair com o sinal de menos. Tá? Como eu já tenho esse mais dessa expressão, só que está dividido por 2, esquece esse a quadrado, está multiplicando todo mundo. Tá? Então vai ser o meio. Quando eu subtrair desse menos ln, vai ficar a mesma expressão, só que com o sinal de menos aqui. Tá? Inclusive, eu vi isso aqui agora. Vai ficar a mesma expressão, só que com o sinal de menos aqui, que eu vou subtrair isso aqui. Portanto, o que é que isso vai dar? Isso vai dar a quadrado sobre 2, secante de θ, secante do arco secante, cadê? Ah não, pô, aqui tá certo. Aqui é da outra expressão. Foi mal. Então, vou voltar para cá. Então, vai ficar a quadrado sobre 2, secante do arco secante de x sobre A, ficou o próprio x sobre A, tangente do arco secante de x sobre A. Você lembra que a tangente vai ser tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. Portanto, tangente é mais ou menos raiz de secante ao quadrado menos 1. Como o θ está entre 0 e π sobre 2, a tangente é positiva, portanto vai ser a raiz positiva. Isso vai ficar x sobre A vezes raiz de secante ao quadrado de arco secante de x. Então vai ficar x quadrado sobre A quadrado menos 1. Tá? Menos ln de secante de θ vezes tangente de θ, que a gente, quando coloca tudo no mesmo denominador, fica essa expressão. X mais raiz de x quadrado menos A quadrado, tudo dividido por A. Tá bom? Então isso é a única primitiva que quando x é A, ela vale 0. Tá bom? A única primitiva dessa expressão, quando x é A, vale 0. Qualquer outra primitiva é obtida a partir dessa função somando uma constante. Tá bom? A gente vai para o próximo quadro, onde a gente vai ver integrais impróprias. A gente vai dar uma pausa nas técnicas. Essa videoaula é a penúltima videoaula. A última videoaula vai ser quando a gente vai falar de frações parciais, que é mais questão de exemplo, porque se você for falar na teoria, vai ficar muito simbólica. Vai ficar uma teoria com bastante simbolismo e pouca efetividade. A gente vai ver mais ou menos casos particulares e aí vai ocupar um pouco mais de tempo. Então, a última teoria que a gente vai ver mesmo é a questão de integração imprópria. A gente vai ver algumas integrais impróprias e finaliza essa videoaula, faltando só a última videoaula com a última técnica, que é integrais frações parciais. Tá bom? Então, na fase de integrais impróprias, a gente vai analisar o seguinte caso. Tá? Primeiro caso, suponha que f é uma função contínua em algum intervalo, tá? Um intervalo aberto a b. Mas não é contínuo, por exemplo, quando eu fecho o intervalo em B. Então ela não vai ser contínua em B. Tá? Ou não vai ser contínua em A, quando eu fecho o intervalo A. O importante é que ela é contínua no intervalo aberto a B, mas não no intervalo fechado a B. Tá bom? Então, a gente vai definir integral de x para um dado x0 qualquer dentro desse intervalo. A gente vai definir a integral de x0 até b
no caso em que a função não está definida no extremo B, como sendo o limite quando o t vai para B pela esquerda, porque eu estou dentro do intervalo AB, de x0 da integral de x0 até t de f de x dx. Tá? Se a função for contínua em B e estiver definida, isso também vai dar o valor da integral de x0 até B. Tá? Vai coincidir com o que a gente quer que seja. Tá? O importante é quando ela não está definida em B, por exemplo, ou ela não é contínua quando o x vai para B pela esquerda. Tá bom? De modo análogo, quando ela não está definida em A, ou não é contínua quando o x vai para A pela direita. Tá? Exemplo. Tá? A gente vai olhar para a integral de 1 até raiz de 2 de 1 sobre x, raiz de x quadrado menos 1. Essa função ela não está definida quando x é igual a 1. Tá? Ela vai estar definida para x maior ou maior do que 1 ou x menor do que menos 1. Mas não quando x for igual a 1 ou menor. Tá? Portanto, essa integral aqui é uma integral imprópria. O que é que ela significa? Ela significa que eu estou olhando o limite, já que essa minha função é contínua para x maior do que 1. Vou estar olhando o limite quando o t vai para 1 pela direita, por valores maiores do que 1, da integral de t até raiz de 2 de 1 sobre x, raiz de x quadrado menos 1. Tá? Então, estou olhando aqui no caso em que ela não está definida em A, não é contínua em um intervalo fechado em A. Tá bom? Essa expressão é a derivada do arco secante. Tá? Portanto, essa aqui vai ser o limite quando t vai para 1 pela direita do arco secante de raiz de 2 menos o arco secante de t. Arco secante de raiz de 2 é π sobre 4. Por quê? Porque raiz de 2 é 2 sobre raiz de 2, que é 1 sobre raiz de 2 sobre 2, que é 1 sobre o cosseno de π sobre 4. Tá? Que isso é secante de π sobre 4. Então isso aqui vai dar π sobre 4 menos a arco secante de t. Quando o t vai para 1 pela direita, o arco secante vai para 0, porque qual é o ângulo cuja secante vai dar 1? 0. Tá? O ângulo entre menos π sobre 2 e π sobre 2. 0. Tá bom? Portanto esse limite aqui é igual a π sobre 4. Então, essa integral aqui, essa integral imprópria, ela converge para esse valor, π sobre 4. Por que falar em converge? Porque perceba que ela está sendo aproximada por uma série de integrais, tá? De t à raiz de 2. Isso quando o t vai se aproximando de 1 por cima. Então, esse limite dessa série de integrais, dessa sequência de integrais, vai dar π sobre 4. Então, converge por causa desse tipo de ideia. Tá? Analogamente, integral de 0 a 1 de 1 sobre raiz de x dx é o limite quando o t vai para 0 mais de 2 raiz de x quando eu estou avaliando entre 1 e t. Ou seja, vai ser o limite quando o t vai a 0 mais de 2 menos o limite quando o t vai para 0 mais de 2 raiz de t. Como esse 2 raiz de t vai para 0, quando o t vai para 0, sobra só o 2. Então, integral aqui é π sobre 4. E essa é 2. Por exemplo, se você fizer essa integral de 1 sobre x, integral de 0 até 1, de 1 sobre x dx, aí vai ficar o limite quando o t vai para 0 mais de ln de 1, que dá 0, menos o ln de x. Quando o x vai para 0 mais, menos o ln de x vai para menos infinito. Com o menos da fórmula vai para mais infinito. Então, quando o x vai para 0 mais, a integral de 0 até 1, de 1 sobre x, vou botar de outra forma, integral de 0 até 1, de 1 sobre x dx, ela diverge, dá mais infinito. Pelo que eu acabei de falar, isso aqui vai ser ln de 1 menos ln de t, com isso quando t vai para 0. Tá? ln de 1 é o próprio 0. O ln de t quando t vai para 0 dá menos infinito. Só que como tem o menos da fórmula, vai para mais infinito. Tá? O caso 2
É o caso em que f é contínua e o intervalo da forma a mais infinito ou menos infinito até a fechado no a. Tá? Então, quando a gente escreve integral de a até infinito, de f de x dx, isso significa limite quando t vai para zero, de a até t, de f de x dx. É a única coisa que poderia ser, né? Não podia ser um elefante, não tem que ser isso aí. É a única coisa que pode. A única coisa que faz sentido nesse contexto. Né? Portanto, o exemplo 4 mostra a integral de 1 sobre x, só que agora olhando, quando eu estou olhando para x indo para mais infinito, em vez desse caso. Então, essa aqui vai ficar a integral de 1 até infinito de 1 sobre x dx, é o limite quando t vai para mais infinito do ln de t menos o ln de 1. ln de 1 dá 0, ln de t quando t vai para mais infinito é mais infinito. Então essa integral diverge, tá bom? Exemplo 5, integral de 1 até infinito, de 1 sobre x quadrado, vai ser o limite de menos 1 sobre t mais menos 1 sobre t quando t for 1. Então vai ficar menos 1 sobre t mais 1. Quando t vai para mais infinito, isso vai para 0, só sobra 1. Então, a área abaixo do gráfico da função 1 sobre x quadrado, quando x varia de 1 até mais infinito, essa área toda vai dar 1. Uma unidade. Tá? Então, se você está usando a unidade de metros, então essa aqui vai dar 1 metro ao quadrado. Tá? Quando o limite existe, a gente diz que a integral converge, pelo que a gente já conversou. Né? Então, por exemplo, agora a gente tem técnicas que não precisa citar nominalmente, que você já tem que estar preparado para elas. Por exemplo, verificar aqui essa integral de 0 até 1 de e elevado a x sobre raiz de x dx converge. Tá? Sabendo que a integral de 0 até 1 de 1 sobre raiz de x converge. Como é que a gente faz isso? O que não falta é técnica para a gente agora. A gente tem que essa função e elevado a x ela é contínua no intervalo 0, 1, portanto ela vai ter um máximo nesse intervalo. Nesse caso, o máximo não precisaria nem usar o teorema de Vastas, do valores extremos, porque essa função é crescente. Então o máximo vai ser obtido quando o x for igual a 1, que é quando eu vou ter e elevado a 1, que é o número de Euler. Tá? Portanto, para qualquer x no intervalo fechado 0, 1, e elevado a x é menor ou igual que o número de Euler, logo e elevado a x dividido por raiz de x é menor do que e sobre raiz de x. Tá bom? Eita, aqui eu vou corrigir quando eu chegar lá. Menor do que e sobre raiz de x. E, portanto, o que é que a gente tem? A gente tem que essa expressão e elevado a x sobre x é sempre maior do que zero, para x maior do que zero. Então a gente vai ter 0 menor do que e elevado a x sobre raiz de x. Isso vai ser menor do que o menor igual, né? Do que o número de Euler sobre raiz de x. Né? Portanto, o integral de 0 até 1 dessa aqui vai dar 0. De 0 até 1 dessa expressão vai ser menor ou igual do que a integral de 0 até 1 dessa outra expressão. Aí aqui tem o e, que é onde eu errei. Né? E aqui vai ficar 2 vezes o número de Euler. Tá? Porque a gente já calculou a integral de 0 até 1 de 1 sobre raiz de x e viu que isso dá 2. Ela converge para 2. Portanto, quando multiplica pelo número de Euler, isso vai convergir para 2 vezes o número de Euler. Tá bom? Então, esse integral converge. Aqui, você pode usar isso aqui junto com a ferramenta do teorema do confronto, com várias ferramentas que a gente viu durante o curso para obter resultado. E é isso que se espera de vocês. Esse treinamento e essa prática para já no final ter essa habilidade de usar todas as ferramentas que a gente viu no curso. Tá? Isso só se ganha praticando. Só se ganha fazendo bastante exercício. Tá bom? Então, até a última aula.